O futuro de Nova York é sombrio. Um campo de batalha urbano de alta tecnologia é controlado pelo Clã do Pé e seus soldados cibernéticos. Mas, das terras devastadas para além dos muros da megalópole, espreita uma tartaruga solitária. O último Ronin, em uma missão desesperada para acabar com uma antiga contenda de sua família de uma vez por todas. Carregando apenas as lembranças daqueles que se foram, ele se juntará a novos e velhos aliados para recuperar o domínio dos esgotos, ou morrer tentando. Esta é a sinopse de O Último Ronin, lançado aí pela Pipoca e Nanquim recentemente. Bem-vindos, eu sou a Vá, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a febre das tartarugas ninja dos anos 80, principalmente sobre o último lançamento e o último Ronin, que é a última missão e o encerramento da história das tartarugas ninjas. E vamos abrir também esta action figure aqui que eu recebi, ou este bonequinho, como vocês quiserem chamar aí, para a coleção aí, o bonequinho do último Ronin, né? Quem é a última tartaruga viva? Quem é o último Ronin? Sem spoilers nesse vídeo aqui, mas nós vamos falar sobre a última missão das tartarugas ninja. Nos últimos tempos, nós tivemos aí um revival da franquia Tartarugas Ninja, né, criada lá em 1984 pela dupla Kevin Eastman e Peter Laird, os criadores dos quadrinhos originais das Tartarugas Ninja, uma coleção muito legal aí que foi relançada aí pela Pipoca e Nanquim em 6 volumes, com as histórias completas dos criadores das tartarugas, né, a dupla original. Uma dupla aí que é fã declarada de quadrinistas famosos aí da Marvel, da DC, como Jack Kirby, né, grande clássico aí dos quadrinhos, e Frank Miller. Frank Miller escreveu aí grandes clássicos do Demolidor, né, como A Queda de Murdoch, o do Batman, né, O Cavaleiro das Trevas, entre outras obras aí. E essa coleção muito bonita, que é a parte editorial da Pipoca e Nanquim é sempre muito legal, né? Então eu acabei pegando aí a coleção completa, acabei entrando nesse revival. Eu, na época da animação, né, que passava aqui no Brasil na Xuxa, eu assistia, adorava o desenho, mas era isso. Eu não conhecia os quadrinhos, né, que chegaram a sair algum tempo depois, algumas edições aqui no Brasil, algumas histórias, né, não essa coleção completa, como a Pipoca e Nanquim está trazendo. Então nós temos aqui a origem, aqui, por exemplo, do Destruidor, do Mestre Splinter, em preto e branco, né? Mas com um desenho de ação muito legal. Essa é a primeira edição, então, das Tartarugas Ninja, em preto e branco. Você vê que, por exemplo, como curiosidade, elas não tinham ainda as cores nas faixas, né? Só as armas é que diferenciavam, né? Cada tartaruga com sua personalidade já e suas armas específicas. Mas, obviamente, como o quadrinho era preto e branco, então não tinha distinção de cores, né? Como foi feito na animação depois. E aqui nós temos, assim, muito inspirado, por exemplo, na origem do Demolidor, lá com a radiação, né? Que transformou o Matt Murdock, transformou no Demolidor, né? Com superpoderes. Aqui nós temos as tartarugas que também sofreram esse acidente lá, né? Com aquele químico e se transformaram nas tartarugas ninja mutantes adolescentes, né? Só os anos 80 poderiam trazer algo assim, né? Então aqui nós temos as primeiras edições da dupla criadora aí, né? As histórias originais. Até hoje tem quadrinhos lá nos Estados Unidos, né? Pela editora IDW. Depois a Nickelodeon adquiriu, né? A marca das Tartarugas Ninja e a franquia com novas animações, novos quadrinhos, mas esse é o original dos anos 80. Isso aqui é muito inspirado, por exemplo, quem leu aí Demolidor, né, o Batman. Então tem cenas de ação, mas aqui realmente assim é uma história mais de ação, né, com um pouco de violência, sangue, né, não como a animação que nós conhecemos depois. Algo como as histórias do Demolidor, por exemplo, né. Era meio que uma paródia, uma diversão, mas ao mesmo tempo assim levado muito a sério no sentido de produção, né. Aqui já tem o primeiro encontro delas com o Destruidor, né? Inclusive o primeiro confronto já. A história aqui meio fechada, porque eles não sabiam, né? Criaram uma primeira edição, algumas histórias. Já um grande confronto com o Demolidor, né? O Shredder.
o Destruidor, perdão, Destruidor Shredder, mas sem saber se, não sabiam que isso ia virar uma franquia, se teria uma segunda edição, né? Então aqui as histórias originais são bem bacanas, em preto e branco. Com o sucesso dos quadrinhos, nós sabemos ali quem viveu a segunda metade dos anos 80, né, o comecinho dos anos 90, a mania, né, a super mania que foi Tartarugas Ninja, né? Tartarugas Ninja teve os jogos de videogame, teve o filme, né, os filmes em live action, que eu acho muito legais até hoje, principalmente o primeiro. Tivemos merchandising a rodo, né? Brinquedos, alimentos, né? Bolachas, iogurtes, brinquedos a rodo, né? Brinquedos baratinhos, brinquedos mais caros, shampoo, tudo que você imaginava lá, material escolar. O que você imaginava de produto infanto-juvenil lá nos anos 80 tinha das Tartarugas Ninja. E nessa época, eles já imaginavam uma história que seria, já pensando ali, por exemplo, no Frank Miller, né, que escreveu lá o Cavaleiro das Trevas, né, que seria um Batman mais velho, lá aposentado. Aqui nós temos o Último Ronin. Eles pensaram lá atrás, já desde os anos 80, como seria já um final, aí, uma história muito no futuro, né? E aqui nós temos muitos anos depois, uma única tartaruga sobreviveu. Não vou dar o spoiler aqui, né? Vocês estão vendo que ela está com as armas de todas as tartarugas, né? Das outras 3 tartarugas. Então ela está usando as armas dos 4 irmãos. Ela usa uma faixa cor preta, né? Do último Ronin aí, do último guerreiro. Então nós só vamos identificar aqui, final do primeiro capítulo, né? Quem é esse sobrevivente. Então se passam aqui mais de uma década depois uma briga, né? O conflito entre os clãs, o clã do Mestre Splinter e o clã do Destruidor, né? Que acabaram ali, houve, claro, uma traição, né? Uma tentativa de paz entre clãs. E houve, claro, uma traição ali por parte de um dos clãs. E deu tudo errado, né? No futuro, então, Nova York está dominada pelo clã do pé, os ninjas lá do Destruidor e seu clã. Nós vamos descobrir na leitura aqui quem ainda sobreviveu, quem não sobreviveu. Mas as 3 tartarugas, né? As tartarugas outras caíram, o Mestre Splinter caiu, né? Não está mais vivo. E ao decorrer da leitura, nós vamos descobrir o que aconteceu, né? Como foi a queda de cada tartaruga, do Mestre Splinter, de outros personagens aí que eu não vou dar spoilers, né? E essa tartaruga, este último Ronin, está aí na última missão, né? Uma missão meio suicida aí, para completar aí uma vingança pela sua família, né? Contra o clã aí. Não vou contar, né, tudo como acontece, mas é uma história de ação. É um quadrinho de ação colorido. Aqui é o contrário, né? Esse aqui é baseado no roteiro original da dupla de criadores, mas também com desenho do Tom Waltz e outros Tom Waltz que desenha hoje na IDW alguns outros quadrinhos aí das tartarugas, né? Então temos aqui alguns desenhos. Não vou contar todos que, né? Nós temos em flashback, por exemplo, em preto e branco, onde nós vamos ter o desenho original lá da dupla original, contando, né, o que aconteceu com cada tartaruga aí, como esta tartaruga sobreviveu e está nessa última missão, né? É um quadrinho também com muita ação. Imagina um filme aí de ação dos anos 80, né? Inclusive, assim, com algumas histórias aí bem legais. Por exemplo, no início ali, sem dar muito spoiler, mas em um certo momento ali que ele acredita que ele não vai conseguir cumprir a missão, né? Ele tenta aí realizar o ato de honra lá dos samurais, né? De cometer o seppuku, se não me engano, perdão aí o meu japonês, né? De tirar ali a vida em nome da honra, né? Por ter fracassado na missão. Mas coisas acontecem, né? E ele acaba tendo que assumir aí um outro papel, encontrar inclusive, né, um outro rumo ali, inclusive como sensei, né? Assumindo aí em um certo momento ele tem que assumir o papel que foi do Mestre Splinter, né? Muito bonito que eles chamam todos aqui as lembranças, né? Ele tem lembranças dos irmãos e sempre eles tratam o Mestre Splinter como pai, né? Eles chamam, né? Como meu pai trabalhava dessa forma, né? De saudades.
Então é bem bonito assim. E em um certo momento ele acaba encontrando aí outros rumos, né? Inclusive tendo que assumir um papel aí de sensei em um certo momento para poder cumprir esta última missão. Então é bem legal aqui o último Ronin. Papel aí, né? A edição da Pipoca Nanquim é sempre muito legal, né, em termos aí de material e cores e papel. Tradução de editores Daniel Lopes e Luciana Yavazawa. Adaptação, tradução de Jeremias Giacomo, né, do inglês, da IDW. Temos aqui uma introdução aí do Robert Rodrigues, né, o diretor de cinema aí, que é amigo do Tarantino, que é muito fã, que acompanha com os filhos aí, que era fã das Tartarugas Ninjas, como editorial, né, porque é muito... A história da franquia é muito impressionante, né, uma história independente, um quadrinho independente, que virou aí uma franquia gigantesca, né, como Marvel, DC, aí, que são editoras grandes, né, e aí uma dupla conseguiu fazer isso aqui. E agora vamos conversar mais um pouquinho, e vamos abrir esta action figure, este boneco, como vocês queiram chamar, aí, do último Ronin, da NECA, que eu recebi agora. Vamos ver como ficou. Chegou aqui então a minha action figure aqui das Tartarugas Ninja Mutante Adolescentes, The Last Ronin, o último Ronin, né, com as armas, a edição da NECA. Nickelodeon aqui, né, que é a detentora hoje da marca das tartarugas. Aqui nós temos a descrição, né, a descrição da história, NECA. E aqui é a tartaruga, né, vamos abrir, então ela tem uma pequena presilha. E aqui nós temos uma foto, né, de como é a figura, com as armas, e aqui a figura em si, né? Vocês estão vendo que tem algum outro rosto, algumas mãos ali. Vamos abrir então esta belezinha. Tá bem embalada, né? Certo, aqui na caixa mais nada. Vamos colocar aqui do lado um pouquinho. E aqui está nossa action figure. Tô segurando porque tem muita coisa aqui pequena. Aqui tem uma faixa. Tem muita pecinha. Aqui está o último Ronin da NECA. Muito bonita aqui as peças, né? Tem articulações para fazer aí algumas poses. Então dá para montar aí algumas poses diferentes aí. E aqui nós temos inclusive as armas, né? Olha só. Vou colocar aqui do ladinho. Muita coisinha pequena. Aqui nós temos a katana. Guarda aqui na bainha. Nós temos aqui um gancho, que é o que ele utiliza ali no quadrinho também para escalada. Ganchinho aqui com uma corda. As armas das tartarugas, né? Nós temos aqui o sai, né? Cada arma aí. Inclusive ele reúne, né? Aqui o Bo. Ele reúne as habilidades aí das 4 tartarugas, né? Para poder cumprir a missão. Aqui uma arma aí. E aqui a última arma das tartarugas, né? O Nunchaku clássico. Né? As 4 tartarugas representadas aí com a espada. Boa. Aqui temos algumas mãos em posições diferentes para segurar as armas, né?
Posso colocar aqui, imagino aqui, ó. Bo, por exemplo, ou a espada. Sai. Aqui nós temos, por exemplo, né, uma mãozinha aí que eu posso colocar com as armas, montar algumas posições. Aqui temos armas pequenas, aqui bombas e as... Olha o tamanho. Estrelinhas. Né, as estrelas ninjas. Uma bombinha. Aqui temos mais um rosto aí, uma outra expressão. Eu vou ter que tirar aqui. Então nós temos as 4 aqui, essas mãos aqui com as armas diferentes, né? Aqui as estrelinhas, as shurikens, né? Shurikens, shuriken é o do Rio, né? E aqui a última peça aí, que é uma outra expressão aí para trocar a cabeça da tartaruga com a faixa. A faixa cor preta, né? Muda a expressão aí para diferentes configurações, né? Aqui está o último Ronin, muitas armas aqui. E aí temos diferentes poses, diferentes armas aí que podem ser utilizadas. A peça bem bonita aí da NECA. E para quem curtiu aí o quadrinho, acho que é legal. Eu vou colocar aí uma foto aí na thumb. É muitas armas, achei muito legal aqui a katana, né, com a bainha, que a nossa sai. Aí, né? Então, como eu disse, eu era fã da animação, né? Quem viveu aquela mania lá das Tartarugas Ninja no finalzinho dos anos 80. E aí, achei bem legal. Consegui não ser taxada aí, né? Consegui via Ásia aqui esta peça. Não vou passar nenhum link assim específico, porque acho que não tem mais lá de onde eu peguei. E é aquela história, né? Você encomendar via Ásia é sempre uma aventura, né? Você vai chegar, você vai ser taxado ou não. Então fica aí, né? Só mostrando aqui. Vou fazer uma foto aí na thumb com algumas poses. Mas dá pra fazer muita coisa aí com o último Ronin. Então a action figure aí, bonequinho do último Ronin. Coloquei aqui alguns acessórios, já as armas aqui com o personagem, uma figura bem bonita e vai ficar legal com a coleção dos quadrinhos ali, protegendo a minha estante ali dos quadrinhos com a coleção das tartarugas. Comentem um pouco aí qual era a sua experiência com a franquia das tartarugas. Tem gameplay aqui no canal recente aí da Vingança do Destruidor, que é o último jogo das tartarugas. Tem gameplay também com o jogo do Mega Drive, na Cowabunga Collection, que é uma coletânea. Tem uma coletânea com todos os jogos dos 8 bits, 16 bits e dos fliperamas das tartarugas. E tem o Shredder's Revenge, aí, Vingança do Destruidor, que é o quadrinho mais recente. E aparentemente aí, o último Ronin vai virar o jogo também. Vamos aguardar ainda. Está recente, né, essa história. Mas comentem aí qual é a sua experiência aí com a animação lá, com a franquia das Tartarugas Ninja, que começou lá nos anos 80 e se mantém até hoje aí com um certo sucesso. Obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo.